Primeira questão. Um objeto A de 8 kg, preso na extremidade de uma corda de 1 metro de comprimento e massa desprezível, descreve um movimento circular uniforme sobre uma mesa horizontal. A atração na corda é 200 newtons. Com relação ao objeto, pede-se o valor da aceleração, o valor da velocidade ao se cortar a corda e a velocidade angular da corda, beleza? Perceba que se você colocar as forças que atuam sobre o corpo aqui, nós teríamos a força de tração, e essa força de tração ela está orientada para o centro da trajetória, ela vai se comportar como uma resultante centrípeta, beleza? Nós teríamos aqui a força-peso, vertical e para baixo, e teríamos aqui a força normal, vertical e para cima, né? Como nós temos uma superfície horizontal, essa força normal e essa força peso, elas se equilibram, né? Essa força normal e essa força peso, elas se equilibram. E a velocidade do nosso objeto seria uma velocidade tangente à trajetória. Né? Ou seja, perceba que a força resultante que atua sobre esse objeto é apenas a força de tração. E essa força de tração, ela está orientada para o centro da trajetória, tá? Então, nessa questão aqui, a força de tração, ela se comporta como uma resultante centrípeta. Então, a força de tração, que está orientada para o centro da trajetória, ela se comporta como uma resultante centrípeta. Perceba que ela é perpendicular também ao vetor velocidade. Então, nós podemos escrever nessa letra A que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a nossa força resultante centrípeta é a própria força de tração. Então, a tração seria igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Na questão, ele fala que a nossa força de tração corresponde a 200 newtons, a massa do corpo, 8 kg, beleza? Então, nós colocamos aqui, ó, tração 200 newtons, a massa do corpo, 8 kg, e podemos determinar a sua aceleração, né? Sendo assim, a aceleração centrípeta seria igual a 200 dividido por 8, né? Então, a nossa aceleração centrípeta seria igual a 200 dividido por 8. E se você faz a relação 200 dividido por 8, a nossa aceleração centrípeta seria de 25 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, a intensidade da aceleração do nosso objeto, que seria a intensidade da aceleração centrípeta, 25 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Na letra B, ele pergunta para você calcular o valor da velocidade ao se cortar a corda. Se você corta o fio, né, por inércia, o corpo tende a sair em movimento retilíneo, né, na mesma direção e no mesmo sentido do vetor velocidade, tá? Então, como é que você faria para calcular o valor dessa velocidade? Se liga, na letra B, como eu sei que a tração é a minha resultante centrípeta, eu posso escrever que a resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta é dada pela relação v² sobre o raio, né? Na nossa questão, ele disse que o comprimento da corda é de 1 metro, né? E o comprimento da corda seria o próprio raio do movimento, o próprio raio da trajetória, né? Então, ficaríamos com força de tração 200, a massa do corpo 8 kg, a velocidade é a pergunta,
isso tudo sobre 1, né? Essa relação 200 sobre 8, nós já fizemos, ó, que dá 25, beleza? Então, a velocidade ao quadrado seria igual a 25. E aí, se você tira a raiz quadrada de 25, a velocidade do nosso objeto ao se cortar a corda seria quanto? 5 metros por segundo. Então, a velocidade do nosso objeto seria 5 metros por segundo. E na alternativa C, né? E na letra C, ele pede para você calcular a velocidade angular do nosso objeto. Galera, no movimento circular uniforme, a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. A velocidade linear, 5 metros por segundo. A velocidade angular é a pergunta. E o raio, 1 metro. Conclusão, a intensidade, o valor dessa velocidade angular seria de 5 radianos por segundo. Tranquilo? Então, alternativa A, aceleração 25 metros por segundo ao quadrado, que seria uma aceleração centrípeta. Letra B, a velocidade tangencial do nosso objeto, 5 metros por segundo. E na letra C, a velocidade angular do movimento, 5 radianos por segundo. Tranquilo? Vamos lá então para a nossa próxima questão. Questão 2. O pêndulo da figura oscila em condições ideais, invertendo sucessivamente seu movimento nos pontos A e C. A esfera tem massa 1 kg e o comprimento do fio, leve e inextensível, vale 2 metros. Sabendo que no ponto B, mais baixo da trajetória, a esfera tem velocidade de módulo 2 metros por segundo e que G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da força resultante sobre a esfera quando ela passa pelo ponto B e a intensidade da força que traciona o fio quando ela passa pelo ponto B. E aí, pessoal, se liga que esse movimento aí do pêndulo caracteriza um movimento curvilíneo, caracteriza um movimento circular. Quando a esfera passa pelo ponto P, quais são as forças que atuam sobre a esfera? Nós teremos a força-peso, vertical e para baixo, beleza? E nós teremos a força de tração no fio. Tá vendo? A força de tração e a força-peso, elas se equilibram? Não, porque você está trabalhando com o movimento curvilíneo. Se o movimento é curvilíneo, deve existir uma resultante centrípeta, capaz de variar a direção do vetor velocidade, né? Então, quando na letra a nossa questão pede para você calcular a força resultante no ponto B, a força resultante no ponto B que ele se refere é a força resultante centrípeta, pois nós estamos trabalhando com uma situação em que o movimento é um movimento curvilíneo. Tá vendo? E como é que nós calculamos força resultante centrípeta? Ora, massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta nós sabemos que é a razão entre a velocidade ao quadrado e o raio da trajetória. Como ele quer no ponto B, a velocidade que você vai colocar aqui é a velocidade do ponto B. E aí, se você volta lá para a nossa questão, ele disse que a massa da esfera é de 1 kg, beleza? E a velocidade que ela passa pelo ponto B, 2 metros por segundo. E que o comprimento do fio, que nesse caso aqui vai ser o nosso raio, corresponde a 2 metros. Ou seja, a força resultante seria igual a 1, que multiplica a velocidade ao quadrado, 2 metros por segundo ao quadrado, sobre 2. Conclusão, a força resultante centrípeta,
Ao passar pelo ponto B, seria uma força resultante de 2 newtons. A força resultante centrípeta, quando a esfera passa pelo ponto B, seria uma força resultante igual a 2 newtons. Mas tá vendo? Quem seria essa força resultante? É aí que você precisa prestar atenção. A força centrípeta não é uma força. Força centrípeta, ela é uma resultante. Quando você vai lá para o ponto B, quais são as forças que atuam sobre a esfera no ponto B? Tá vendo? Nós temos a tração, que está orientada para o centro da trajetória, e verticalmente para baixo, nós temos a força peso. Muita gente acha que nessa situação aqui, a tração e a força peso, elas se equilibram. Mas isso só aconteceria se o movimento fosse retilíneo, se o movimento fosse horizontal, na horizontal, porque a força que estaria para cima equilibraria com a força que estaria para baixo. Como esse movimento é curvilíneo, nós teremos uma força resultante que aponta para o centro da trajetória, ou seja, a força de tração nesse ponto B, ela vai ser maior que a força peso. Então, se eu fosse calcular a força resultante centrípeta lá no ponto B, lembra, força resultante. Tá vendo? Se eu tenho uma força para cima e eu tenho uma força para baixo, como é que eu faço para calcular a força resultante entre dois vetores que apresentam sentidos opostos? É só você fazer a diferença. Então, a resultante centrípeta seria a diferença entre a força de tração e a força peso. Seria T menos P. Mas a resultante centrípeta você já calculou. Vale 2 newtons. A força de tração é a pergunta. E se a massa do corpo vale 1 kg, a sua força-peso corresponde a 10 newtons. Massa vezes gravidade. 1 vezes 10 me dá 10. Conclusão, a força que traciona o fio no ponto B seria uma força de 12 newtons, tá bom? Então, a força de tração no fio, quando a esfera de 1 kg passa pelo ponto B, que é o ponto mais baixo da trajetória, com a velocidade de 2 metros por segundo, essa força de tração corresponde a uma força de 12 newtons. Tranquilo? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. Questão 3. Um veículo de massa 1.600 kg percorre um trecho de estrada desenhada em corte na figura e contida num plano vertical e lombada com velocidade de 72 km por hora. Adote a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo quando ele passa pelo ponto mais alto da lombada. E aí perceba que o raio da trajetória, né? O raio dessa trajetória curvilínea é um raio de 80 metros. Já de cara, essa velocidade aí, você vai transformar para metros por segundo, né? Então, se a velocidade do móvel é constante, igual a 72 km por hora, isso em metros por segundo corresponde a quanto? 20 metros por segundo. Lembrando que para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Tá vendo? O que é que acontece quando o móvel passa pelo ponto mais alto dessa trajetória curvilínea? Pelo ponto mais alto dessa lombada. Se liga. Quando o carro passa pelo ponto mais alto da trajetória, pelo ponto mais alto da lombada, quais são as forças que atuam sobre o nosso veículo? Nós teríamos aqui a força peso, vertical e para baixo. Nós teríamos aqui a força peso, vertical e para baixo. E a força de reação normal, vertical e para cima, que a pista exerce sobre o carro. Beleza? Tá vendo? Nessa situação, a força normal e a força peso se equilibram? Não.
muito cuidado. Você está acostumado a fazer questões de lei de Newton, em que a superfície é horizontal e a força normal e a força peso se equilibram. Como nós temos apenas movimento na horizontal, a normal e o peso se equilibram. Mas cuidado que esse movimento aí, ao passar por esse trecho de lombada, isso caracteriza um movimento curvilíneo. E se nós temos um movimento curvilíneo, nós temos que ter uma resultante centrípeta. Lembra que a resultante centrípeta, ela deve apontar para o centro da trajetória. Beleza? E o centro dessa trajetória está embaixo do carro. Ou seja, a força-peso que está para baixo é maior que a força normal. Então, nessa situação aqui, a força-peso ela é maior que a força normal. Porque a resultante centrípeta ela deve apontar para o centro da trajetória, né? Então, se você vem aqui e resolve essa questão, como é que você faria? Tá vendo? Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Quem seria a minha força centrípeta? Lembre-se, a força centrípeta ela é uma resultante. Então, se eu tenho uma força para baixo e uma força para cima, e a força que está para baixo, ela ganha da força que está para cima, a minha resultante é a diferença entre essas forças. Ou seja, seria a força-peso menos a força normal igual a mv² sobre o raio. E agora você pega os dados da questão e substitui para achar exatamente a intensidade dessa força normal, beleza? A questão nos fornece aí a massa do veículo, que seria de 1.600 kg, beleza? A gravidade que vale 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade que nós já passamos para metros por segundo e o raio da trajetória, tranquilo? Então ficamos com força-peso 1.600 vezes 10. Então a força-peso seria 16.000 newtons, menos a força normal, igual a 1.600, que multiplica a velocidade ao quadrado, isso tudo sobre o raio, que vale 80 metros, tranquilo? Se você quiser fazer aqui a simplificação, né? O zero vai embora com zero, 160 dividido por 8, isso aqui me daria 20, tranquilo? Então nós temos que 16.000 menos a força normal seria igual a 20 vezes 20 ao quadrado, que me dá 400. Tranquilo? Conclusão, 16.000. Se você faz 20 vezes 400, isso vai me dar 8.000, que passa para o lado esquerdo negativo. E a força normal passa para o outro lado positivo. Conclusão, a intensidade da força normal seria igual a 8.000 newtons. Então, a intensidade da nossa força normal, ela seria igual a 8.000 newtons, beleza? E se você retorna lá para a nossa questão, né? A intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo quando ele passa no ponto mais alto, essa intensidade da força normal seria de 8.000 newtons. Tranquilo, fera? Vamos lá então para a nossa próxima questão. Quarta questão. Uma pedra de 3 newtons de peso, amarrada a um cordel de 2,5 metros de comprimento, descreve uma circunferência horizontal de 2 metros de raio. O cordel, fixo em uma das extremidades, gera uma superfície cônica. Determine a força de tração do fio em Newton. E letra B, a aceleração centrípeta da pedra. Considere a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então se liga, fera. Olha só. A situação que nós temos é essa situação aqui, ó, né? A esfera que está presa ao fio descreve uma trajetória circular, né? Que acaba formando, como a própria figura sugere, né?
descrevendo uma circunferência horizontal, beleza? E ele fala que o cordel fixo em uma das suas extremidades gera essa superfície, que é uma superfície cônica. Aí eu pergunto a vocês, nesse desenho, no ponto que se encontra a nossa esfera, quais são as forças que atuam sobre a esfera? Aí você sabe, tá vendo? Nós temos a força peso, né? Nós temos a força peso, que ela é vertical e para baixo. Então eu teria a força peso aqui na esfera, que seria vertical e para baixo, beleza? E a força de tração aqui no fio. Então, as duas forças que atuam sobre a minha esfera é a força peso e a força de tração. Mas tá vendo? Se essa esfera descreve um movimento, se essa esfera descreve uma trajetória que é circular, nós precisamos ter aí uma força resultante centrípeta. E essa força resultante centrípeta deve ser o resultado da soma da força de tração com a força peso. E é exatamente isso que vai acontecer. Se você somar vetorialmente a força de tração com a força peso, o somatório dessas forças vai me dar como resultante a força centrípeta. Saca só, eu vou pegar a força de tração, que apresenta essa direção e esse sentido. Na extremidade da força de tração, eu vou colocar a origem da força peso, que é vertical e para baixo. E o nosso vetor resultante é um vetor que sai da origem do primeiro para a extremidade do segundo vetor. Nesse caso aqui, essa força resultante é exatamente a força resultante que está orientada para onde? Para o centro da trajetória. Essa força resultante aqui é exatamente a força resultante que está orientada para o centro da trajetória. Então, a soma vetorial da tração com a força peso, a soma vetorial do vetor tração com o vetor força peso, me dá como vetor resultante, me dá como força resultante a própria força centrípeta. Nessa figura, nós conhecemos o comprimento do fio e nós conhecemos o raio da trajetória, né? O comprimento do fio, ele nos corresponde a quanto? 2,5 metros e o raio da trajetória, 2 metros, beleza? Então, nós conhecemos aqui o comprimento do fio. Colocar desse lado aqui, ó. Nós conhecemos o comprimento do fio, 2,5 metros, e conhecemos o raio da trajetória, que seria 2 metros. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo de abertura e chamar ele de ângulo θ, tá? Então, eu conheço, por exemplo, o cateto oposto a θ e conheço a minha hipotenusa, tranquilo? Ou seja, esse ângulo θ que eu desenhei para vocês na nossa figura, ele aparece aqui, ó, entre a direção da força peso e a direção da tração, né? Então, o ângulo formado entre a força de tração e a força peso é exatamente o meu ângulo θ, tranquilo? Ou seja, eu posso, através desse triângulo retângulo, né, determinar o cosseno de θ, o seno de θ, ou até, se eu quiser, a tangente de θ, tá? Então, essa seria a primeira ideia. Coloca as forças, tá? Eu consigo achar a minha resultante centrípeta e agora nós vamos brincar aí com esse desenho, né? Na questão ele fala que o peso da pedra corresponde a 3 newtons. Então ele pede a força de tração e ele pede a aceleração centrípeta, beleza? Então essa força peso que aparece aqui pra gente, ela tem uma intensidade aqui de 3 newtons, beleza? E aí vamos brincar, tá vendo? Como é que eu faço para achar a força de tração? Ó, se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, a força de tração seria minha hipotenusa, né? Ela é oposta ao ângulo de 90 graus. E a minha força peso seria o meu cateto adjacente, né?
Então aqui eu teria a força-peso cateto adjacente e a força de tração como sendo a minha hipotenusa. Tá vendo? O que é que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Ora, só pode ser o cosseno. Então eu posso escrever o cosseno de θ como sendo a força-peso sobre a hipotenusa. Tranquilo? Logo, a nossa força de tração seria igual ao peso sobre o cosseno de θ. E o cosseno de θ você vai tirar exatamente desse triângulo aqui, ó. Que eu vou aqui destacar ele para vocês. Desse triângulo aqui, ó, nós vamos tirar o cosseno de θ. Belezinha? Tá vendo? Esse triângulo aí, exatamente. Nós conhecemos a hipotenusa. Deixa ela aqui por fora, tá? Nós conhecemos a hipotenusa, 2,5. Nós conhecemos um dos catetos que vale 2. Eu pergunto a você quanto vale o outro cateto. Aqui está o ângulo θ, beleza? Esse lado aqui, que é a hipotenusa, vale 2,5 metros. Esse lado aqui corresponde a 2 metros. Quanto vale aqui o meu cateto, né? Quanto vale aqui o meu cateto? Tá vendo? Será que eu posso relacionar esse terno pitagórico ao terno pitagórico 3, 4 e 5? Será? Vamos ver aqui. Se eu pego o terno pitagórico 3, 4 e 5. Terno pitagórico 3. Terno pitagórico 4. Terno pitagórico 5. 3, 4, 5. Tá vendo? Se eu multiplicar aqui por 5, multiplicar aqui por 5 e multiplicar aqui com 5, eu ficaria com quanto? Ó, você ficaria com 15, ficaria com 20 e ficaria com 25, beleza? Então teria o terno pitagórico 15, 20 e 25. Massa. Tá vendo? E se eu dividir todo mundo por 10? Se eu dividir 25 por 10, 2,5. Se eu dividir 20 por 10, 2. Se eu dividir 15 por 10, 1,5. Então, com certeza, esse lado aqui corresponde a 1,5 metro. Beleza? E aí nós temos todos os lados do triângulo. E agora eu posso determinar quanto vale o cosseno de θ. Ele falou que a força-peso corresponde a 3 newtons. E pelo triângulo retângulo, quem seria o cosseno de θ? Seria o cateto adjacente, 1,5, sobre a hipotenusa, que vale 2,5. Então, o cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, essa força de tração seria igual a 3, que multiplica, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficaria 2,5 dividido por 1,5, que seria a mesma coisa que 3 vezes 25 sobre 15, né? Se você simplificar aqui, ó, 3 com 15, aqui fica 1, aqui fica 5, 25 dividido por 5, a intensidade da força de tração seria igual a quanto? 5 newtons. A intensidade da força de tração seria igual aqui a 5 newtons. Então, a força de tração teria aí intensidade de 5 newtons. Tá vendo? Ele pede para você calcular a aceleração centrípeta, né? De onde vem a aceleração centrípeta? Ora, ela vem da força centrípeta. Aí você escolhe se você relaciona a tração com a força centrípeta ou se você relaciona a força-peso com a força centrípeta, né? Mas já de cara, se você prestar atenção, para as forças, nós também temos um terno pitagórico, ó, tá? Se você prestar atenção, a força-peso corresponde a 3 newtons, a força de tração corresponde a 5 newtons, logo, com certeza, essa força centrípeta corresponde a quanto? 4 newtons.
seria o terno pitagórico 3, 4, 5. Se a força peso vale 3 e a força centrípeta vale 4, a hipotenusa vale 5 newtons. Então, isso é um terno pitagórico, tá? Então, se você quer determinar na letra B a aceleração centrípeta, como é que nós fazemos? Força centrípeta igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quanto vale a força centrípeta? 4 newtons. Quanto vale a massa da esfera? Cuidado! Se o peso da esfera vale 3 newtons, a massa é a relação entre a força-peso e a gravidade. Se o peso vale 3 newtons, nós sabemos que a gravidade vale 10. A massa da esfera seria de quanto? 0,3 kg. E nós queremos calcular a aceleração centrípeta. Logo, a aceleração centrípeta seria a relação 4 sobre 0,3, ou 40 dividido por 3, né? Se você faz 40 dividido por 3, isso me daria quanto? 4 por 3 me dá 1, né? Sobra 10, me dá 3. Seria 13,33333 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, a aceleração centrípeta seria 13,33333 metros por segundo ao quadrado. Quinta questão. Um automóvel de massa 1000 kg percorre com velocidade de 72 km por hora uma curva de raio 100 metros em uma estrada sem sobreelevação, ou seja, a pista é horizontal. Adote a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, esquematize as forças isolando o automóvel e responda. Determine o menor coeficiente de atrito entre os pneus e a pista para não haver derrapagem. B. Para um carro de 2 toneladas com a mesma velocidade, qual deve ser o coeficiente de atrito? E letra C. Para uma velocidade de 54 km por hora, um coeficiente de atrito de 0,3 é seguro? Então, aqui nós temos mais uma aplicação de resultante centrípeta. Aqui seria uma curva plana com atrito, tá? Um automóvel fazendo uma curva plana que apresenta força de atrito. Tá vendo? Quais seriam as forças que atuam sobre o automóvel quando ele faz uma curva plana? Aí se liga, ó, o desenho seria esse daqui, né? Você tem o automóvel fazendo a curva plana, a força-peso vertical e para baixo, a normal vertical e para cima. Como a curva é uma curva plana, como a superfície é uma superfície horizontal, essa força normal e essa força-peso se equilibram, beleza? E aí quem vai segurar o carro na pista é exatamente a força de atrito, né? Quem evita que o carro saia da curva é exatamente a força de atrito. Ela vai estar orientada para o centro da trajetória. Então, teria a força-peso e a força normal que se equilibram, já que a nossa trajetória é uma trajetória horizontal, a superfície é uma superfície horizontal, a trajetória, perdão, é uma trajetória circular, mas a superfície é horizontal, então a normal cancela com a força-peso, e orientada para o centro da trajetória, nós temos a força de atrito. Então, se você fosse escrever aqui, como é que você faria essa questão? Tá vendo? Quem seria a minha força centrípeta? Aí nós sabemos que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem está se comportando como força centrípeta é a força de atrito, que seria igual a m, velocidade ao quadrado, sobre o raio. Mas nós sabemos que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, ficaria coeficiente de atrito vezes a força normal igual a mv quadrado sobre o raio. Tá vendo? Como a superfície é horizontal, essa força normal equilibra com a força peso. Realmente, essa força normal equilibra com a força peso.
Então, eu posso calcular essa força normal, a intensidade dessa força normal como sendo mg. Então, eu teria μ vezes mg igual a mv quadrado sobre o raio, beleza? No final das contas, a massa cancela com a massa, beleza? A massa vai embora com a massa, ou seja, não depende da massa do automóvel, tá? Se ele vai ou não derrapar, se ele vai ou não permanecer na pista, isso não depende da massa do automóvel. Então, se eu fosse calcular aqui, né, o que os livros trazem para a gente é que numa curva plana com atrito, o valor da velocidade máxima que esse automóvel poderia entrar nessa curva é dada pela raiz quadrada do coeficiente de atrito vezes o raio vezes a gravidade. Beleza? Então, quando você tem um carro, um móvel, entrando numa curva plana com atrito, a velocidade máxima que ele pode entrar nessa curva é dada pela raiz quadrada do coeficiente de atrito entre os pneus e a pista, o raio da curva e a aceleração da gravidade. Obviamente que você não vai decorar essa fórmula. É muito fácil você chegar nela, né? Porque numa curva plana com atrito, a força centrípeta é a própria força de atrito. Então é fácil você chegar nela. Mas lembre-se, a velocidade com que ele vai entrar na curva não depende da massa do automóvel. Pode ser um caminhão ou uma moto. Essa velocidade máxima só depende do coeficiente de atrito, do raio e da gravidade, beleza? E aí, se você retorna lá para a questão, ele pede para você determinar o menor coeficiente de atrito entre os pneus e a pista, beleza? A velocidade, 20 metros por segundo, né? 72 km por hora. Isso corresponde a 20 metros por segundo, beleza? O raio da trajetória vale 100 metros e a gravidade vale 10. Aí eu vou fazer essa questão a partir daqui, tá bom? A partir daqui. Beleza? Então eu teria aqui o coeficiente de atrito vezes 10 igual a 20 ao quadrado dividido por 100, beleza? Então esse coeficiente de atrito seria igual a 400 dividido por 1000. Logo, esse coeficiente de atrito seria igual a quanto? 0,4. Então, com essa velocidade de 20 metros por segundo, para que o carro não corra o risco de sofrer uma derrapagem, o coeficiente de atrito de segurança aí seria 0,4, beleza? Aí ele pergunta assim, para um carro de 2 toneladas com a mesma velocidade, qual deve ser o coeficiente de atrito? 0,4, né? 0,4. Por que, Taveira? Porque essa velocidade que ele entra na curva, a velocidade máxima que ele entra na curva, se ele vai sofrer ou não derrapagem, não depende da massa. Não depende da massa, beleza? Então pode ser para um carro de 2 toneladas, para um caminhão de 30 toneladas ou para uma moto de 100 kg. Não interessa, tá? Essa velocidade máxima só depende das superfícies que estão em contato, que seria o pneu e a pista, o raio da curva e a aceleração da gravidade, tá? Então essa conta para o coeficiente de atrito, essa conta para a velocidade não depende da massa do móvel. Aí ele pergunta assim, para uma velocidade de 54 km por hora, um coeficiente de atrito de 0,3 é seguro? Para uma velocidade de 54 km por hora, um coeficiente de 0,3 é seguro? Lembra que 54 km por hora, isso corresponde a 15 metros por segundo. Vamos ver? Se você pegar as contas da letra A, eu tenho que o coeficiente de atrito é igual a velocidade ao quadrado sobre a gravidade vezes o raio, beleza? Essa conta aqui, ó, né?
Então, eu teria aqui 15 ao quadrado. 15 ao quadrado sobre 10 vezes 100. 15 ao quadrado me dá quanto? Ó, tá vendo? 15 ao quadrado me dá 225 dividido por 1000, né? Se você faz 225 dividido por 1000, o coeficiente de atrito seria de 0,225, né? Ou seja, para uma velocidade de 15 metros por segundo, o coeficiente de atrito necessário para não ocorrer derrapagem seria de quanto? 0,225. Ou seja, um coeficiente de 0,3 seria seguro? Sim, né? Porque seria um coeficiente superior ao coeficiente de atrito necessário. Então, para uma velocidade de 15 metros por segundo, com um coeficiente de 0,225, o carro não sairia da pista. Então, se eu tenho um coeficiente que é superior a esse coeficiente aí, com certeza esse coeficiente é um coeficiente seguro, tá bom? Então, nessa letra C, um coeficiente de 0,3 seria sim um coeficiente de atrito seguro. Beleza?